Bom dia, irmãos. Paz e graça. Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical. Nós louvamos ao nosso Deus pela vida de cada um que o Senhor trouxe nesse dia para estarmos juntos aqui congregando, louvando, ouvindo a palavra santa do nosso Deus. Amém? E nós queremos começar a nossa escola dominical nessa manhã. Eu sempre gosto, de iniciar agradecendo ao nosso Deus. Agradecendo pelo sustento, pelo amparo, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui como família do Senhor. Ele nos deu trabalho, nos deu saúde durante a semana, e é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos louvar o nosso Deus e agradecer a Ele por todas as bênçãos recebidas até aqui, amém? Nós vamos nos colocar de pé e nós vamos louvar o Senhor com o hino número 62. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Quantas bênçãos nós temos para agradecer ao nosso Deus, A água, o alimento, o trabalho, o ensino, a educação, a escola que os nossos filhos têm. Quantos motivos para termos um coração grato diante do Senhor, e o nosso Deus se agrada de um coração grato. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir ao nosso irmão Daniel Escatena que nos eleve ao nosso Deus em oração de gratidão nesse momento. Amém. Os irmãos podem se sentar. A palavra do Senhor no Salmo capítulo 113, versículos de 1 a 3, nos diz assim:
O Senhor, o maior e mais digno. Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Vou convidar o Ministério de Louvor agora para estar nos conduzindo em alguns cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Bom dia, igreja, graça e paz. Convido a amada igreja para que nos coloquemos de pé, para louvar esse Deus maravilhoso, que nos ama, e um amor que é tamanho, e que Ele mesmo faz brotar através do Teu Espírito nos nossos corações, e nada pode separar esse amor. De Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Nada, meu querido, poderá nos separar do amor de Deus. E como é bom podermos sair daqui essa manhã e poder cantar de todo o nosso coração, que possamos falar a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, como é grandioso esse amor.
Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui te louvando, te bendizendo. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que o Senhor trouxe até aqui, para que aprendêssemos mais do Senhor, da tua preciosa e poderosa palavra. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, e como louvamos o Senhor, nada pode nos separar do teu amor, Pai. E que cada um aqui possa entender, através do discernimento do teu Espírito, Pai, para que possamos pregar o Evangelho da graça, anunciar o teu Evangelho que salva, que liberta em todos os cantos dessa terra. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Nós queremos convidar agora aqui à frente a Raquel, para que nós possamos fazer o nosso momento com as crianças, né? Com a perguntinha do breve catecismo. Bom dia. Hoje eu vou falar a pergunta 37 do catecismo. Qual o nome da natureza pecaminosa que herdamos de Adão? Resposta: chama-se pecado original. Deus abençoe. Vou passar a palavra agora para o nosso irmão presbítero Flávio, que vai estar também fazendo agora o nosso momento missionário. Queridos, que momento importante para a nossa igreja poder falar, nesse mês sobre os nossos
missionários e, em especial, pelos ibelinos, pelos seminaristas. E hoje eu venho aqui para que a igreja possa continuar lembrando do Diego e da Cris, que estão no IBEL. E o pastor enviou o vídeo que eles mandaram para nós, que eles gravaram lá em Patrocínio, contando desse primeiro semestre. E nós não nos damos conta que já estamos em outubro, o segundo semestre já quase termina, mas as lutas continuam. Eles compartilharam conosco os problemas de saúde da Cris, as dificuldades de um novo aprendizado, toda vez que as novidades, que nos achegam aí à porta, principalmente aquelas relacionadas ao conhecimento da palavra, ao preparo para pregar o evangelho, as lutas vêm. Então a gente ia aproveitando para lembrar do Diego e da Cris, mas que cada um aqui possa se preparar. Por isso que tem a escola dominical. Por isso que a palavra de Deus, durante os últimos anos nessa igreja, tem sido pregada de forma fiel. Uns não gostam, mas ela mexe conosco para que nós possamos ir além, para que nós possamos falar ao nosso vizinho, mas também ir até aos confins da terra. E quando isso brota no nosso coração, vindo diretamente do Espírito Santo, as lutas vêm. E a Cris passou por vários momentos de problemas de saúde. É um casal jovem que precisa do nosso apoio. A nossa participação em missões com eles, orando, colocando o joelho no chão, mandando uma mensagem para eles de encorajamento, de apoio. E também, pessoal, através das ofertas, os dízimos. A igreja presbiteriana não tem esse costume de falar muito de dinheiro, mas só que é um mandamento que temos, que o Senhor nos ensina, de participar de missões, orando, contribuindo, participando de forma financeira realmente, e aqueles que vão. O Senhor tocou no coração do Diego e da Cris, para que eles estivessem lá se preparando. E nós, enquanto o restante da igreja, o que temos feito? Então, queridos, continue orando, continue participando das formas como o Senhor nos alerta, nos orienta, nos ensina através da sua palavra. Então, para que a saúde da Cris seja sempre restabelecida, para que o ânimo do Diego como marido, como o cabeça daquela família, possa ter paciência, possa ter direcionamento, possa aprender cada dia mais com esse Deus maravilhoso, que nós vimos e louvamos até aqui nessa escola dominical, nos ama de forma tremenda, mesmo não sendo nós, nenhum de nós, merecedores de tanto amor, de tanto cuidado. Eu gostaria que a igreja agora pudesse curvar suas cabeças e que cada um de nós possa clamar ao Senhor para que o Senhor Todo-Poderoso, esse Deus que servimos, possa continuar cuidando do Diego e da Cris. Deus bendito, maravilhoso Pai, o Senhor tem nos ajudado até aqui, o Senhor tem sustentado o teu povo, o Senhor tem provido essa igreja de tantas coisas, que possamos reconhecer a necessidade de cada cuidado do Senhor. O projeto missionário dessa igreja respeita a tua palavra, toque nos nossos corações para que a cada dia dediquemos mais tempo de oração para aqueles que se dispuseram a ir, a aprender, a pregar o teu evangelho da graça. Nos incomode, Senhor, através do que o Senhor tem dado de forma abundante, através do sustento, para que sejamos fiéis nos dízimos e nas nossas ofertas. Tira cada dia mais, Pai, o nosso eu, que é ruim, que é mau, que é pecaminoso, Pai. O teu Filho amado morreu por cada um de nós naquele dia, naquela cruz. O sangue do teu Filho foi derramado, Pai, para que pudéssemos ter vida
e vida em abundância, Pai. E nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado mais do que merecemos, mas sabemos que vindo das tuas mãos é o necessário para nós. As nossas provações, ó Deus, que nos fortalece a cada dia, para que possamos levar a tua palavra até os confins da terra. Mas não nos esqueçamos do nosso irmão que se assenta hoje do lado aqui no templo, Pai, aqui na igreja. Que nós não possamos esquecer dos nossos vizinhos, da nossa família, Pai. Incomode o nosso coração a cada dia, para que possamos pregar o evangelho da graça a cada um. E nesse dia especial, nós te agradecemos pela disposição que o Senhor mesmo colocou no coração do Diego, no coração da Cris. Sustente aquele casal, Pai, pois sabemos que o Senhor, com a tua bondade, com a tua sabedoria infinita, tem ajudado aquele casal. Continue com eles e nos dê a oportunidade, continue nos dando a oportunidade de participar desse projeto missionário. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Nós estaremos agora lembrando dos nossos aniversariantes da semana. Nós vamos estar mencionando aqui os aniversariantes do dia 25/9 até o dia 30 desse mês, né? Que é o último dia do mês. Então, nós temos aí fazendo aniversário no dia 26/9, a nossa irmã, nossa querida irmã Rebeca, a Rebeca Cortes. Que Deus possa estar abençoando. Rebeca, fiquem de pé aí, tá? Quem a gente for mencionando, para estar recebendo aí um carinho da nossa EBD. Dia 26 também está aniversariando o nosso irmão Sebastião Nunes de Oliveira. Dia 27/9, Fabiana Porto Sonsini Martins. Fabiana está presente também, ó. Fabiana ali. No dia 27 também, a nossa querida irmã Líbia. Nossa irmã Líbia Alves de Castro. A irmã Líbia não está presente, apesar de que ela tem vindo. Está sim, ela, gracinha. Que bom, hoje os aniversariantes estão quase todos aqui conosco. Vai receber aí um docinho. No dia 28/9, nosso irmão José Batista de Lima Filho. Nosso irmão José Batista está presente? Ah, então, que pena. Que o Senhor possa estar abençoando, né? Bom, irmãos, nós faremos agora alguns avisos. Primeiro, nós queremos avisar os irmãos que essa semana, tanto a EBD quanto o culto da noite será ministrado aqui, tá, no anfiteatro, devido às nossas obras ali de pintura, de restauração do interior do templo. Então, à noite, os irmãos já podem chegar e vir direto para cá, para o anfiteatro, que o culto também será ministrado aqui. O pastor enviou aí para os irmãos, através do WhatsApp, a nossa agenda semanal, né, as programações da semana. Então, ele pede, né, para que a gente esteja aí enfatizando junto aos irmãos a programação semanal da IPCA, para que os irmãos possam estar participando. Nós temos aí a segunda-feira, todas as segundas-feiras, né, o curso de teologia. Então, aqueles irmãos que estão participando aí, né, fiquem atentos aí aos e-mails, às questões que são disparadas, os materiais. Nós temos na terça-feira o nosso grupo ANA de oração, tá? Da SAF, toda terça-feira, às 18h30. Esse é um grupo que ainda funciona via Zoom. Isso facilita, né? Para que as irmãs possam estar participando, possam estar entrando e participando. Nós temos também, todas as quintas-feiras, às 15h, o Desperta Débora, aqui presencialmente, aqui na igreja.
Nós temos as quintas-feiras a melhor idade, né? Esse trabalho está acontecendo nos lares ainda. Nós temos nas terças-feiras aquele projeto de devocional nos lares, né? Onde o pastor manda a devocional e as famílias aí se reúnem, fazem o seu culto doméstico juntamente com todos os integrantes da casa. Às quartas-feiras nós temos o estudo bíblico aqui na IPCA. Temos o Desperta Jó todos os sábados às 6 horas da manhã, presencial aqui na igreja. E temos a programação da Mocidade e da UPA. Tá? Especialmente nesse sábado, a UPA se reunirá também no sábado, às 18 horas, para a eleição. E a Mocidade já tem aí o seu trabalho todos os sábados, às 19h30, né? É isso mesmo? Então, estejam todos aí atentos e participando aí das programações da IPCA. Bom, os avisos que chegaram para nós foram só esses. Vou passar a palavra agora para o pastor Lucas, para que ele esteja orando, né? Pelos irmãos, pelos aniversariantes. Nós queremos estar orando também pelos enfermos. Nós temos passado aí por uma crise viral, né? Muitos irmãos enfermos. Eu estou aqui com essa voz linda, né? Rouca, de locutora. Estou sobrevivendo a uma sinusite. E nós temos visto que muitas pessoas estão aí, né? Com esse problema, tem uma virose, né, aí à solta, e que nós possamos estar pedindo que o Senhor possa estar abençoando, restaurando muitas crianças doentes, enfermas, que o Senhor Deus possa estar libertando e restaurando. Logo após, nós estaremos descendo para o café, né, para a nossa confraternização, e em seguida as classes se separarão. Bom dia, irmãos, graças e paz, em nome do nosso Senhor Jesus. Apenas mais 2 avisos bem rápidos. O primeiro deles, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, tome cuidado com as escadas para subir aqui para o anfiteatro, tá? Temos crianças, idosos, quem aí também ainda está na flor da idade, né? Tome cuidado, suba devagar, não corra, para que você não sofra um acidente aí nas escadas. Se você puder, ajude e auxilie os idosos a subirem. Tome cuidado com as crianças, pelo amor de Deus. Nós não queremos nenhum tipo de acidente aí nesses dias, tá? O segundo aviso é para os adolescentes. Vocês estão acostumados a usar aqui, né? A sala em cima do anfiteatro. Porém, hoje vocês estarão também no prédio de lá, junto com as outras salas. Vocês estarão na antiga sala da missionária Valéria. Você vai subir a escadinha, virar à direita, a última sala lá no fundo, tá? Já colocamos as cadeiras, os diáconos gentilmente subiram elas lá. Então a aula de vocês hoje será lá, tá? Não será aqui também no anfiteatro, ok? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus eterno, poderoso, bendito Pai, nós louvamos, adoramos o Teu nome como Teu povo, como Tua igreja, como Tua família, como Tuas ovelhas nesta manhã, Senhor. Agradecemos pelo grato privilégio de estarmos reunidos em Tua presença para celebrar, adorar e prestar serviço de culto ao Senhor. Que esse dia, Pai, seja de fato e de verdade um dia dedicado exclusivamente para o Senhor. A começar em nós e em nossas famílias, Senhor Deus, que passemos todo esse dia em reverência e temor ao Senhor e à Tua santa e poderosa palavra. Senhor Deus, nós Te agradecemos por aqueles irmãos que têm completado mais um ano de vida. Temos visto a Tua boa mão, o Teu amor pactual sobre a vida deles, o Teu cuidado tão especial em dias tão difíceis. Te agradecemos, Senhor Deus, porque todas as vezes que olhamos para eles e os vemos completar mais um ano de vida, o nosso coração é lembrado da bondade do Senhor e da graça do Senhor que permanece sobre todo o seu povo. Nós oramos, Senhor Deus, para que esses nossos irmãos continuem temendo ao Senhor, servindo ao Senhor, vivendo uma vida de santidade, que eles continuem servindo a Tua igreja, que eles continuem, Senhor Deus, abençoando as nossas vidas com os dons que o Senhor os deu. Abençoe e cuide de cada um deles de forma muito especial. Pedimos ao Senhor também, Pai, por aqueles irmãos nossos que estão passando por alguma dificuldade na área da saúde.
muitos doentes, outros hospitalizados, aqueles, Senhor Deus, que estão se recuperando de alguma cirurgia, que a Tua boa mão também esteja com eles, esteja aliviando as dores, os desconfortos, que os medicamentos surtam os efeitos desejados. Abençoe os médicos, os enfermeiros, que cuida de cada um deles, Senhor Deus, que em toda essa situação difícil, eles possam enxergar e ver a Tua boa mão sobre eles. Restaura o Senhor Deus, é a nossa oração para que eles possam estar aqui de volta, junto com o Teu povo, adorando e celebrando o Senhor. Pai, Te agradecemos também pelo café que teremos agora. Nunca nos deixe, Senhor Deus, deixarmos de agradecer ao Senhor pela promessa que o Senhor cumpre todas as manhãs, que o Senhor sempre nos daria um básico e necessário para a nossa vida, o alimento e o vestuário. Por isso nós Te rendemos graças nesta manhã. Que seja um momento de comunhão, de confraternização, onde possamos estar ainda mais unidos como o Teu povo. Desde já, Senhor Deus, abençoe todos os professores, todas as lições que serão ministradas nesta manhã, que desde a mais pequena criança até o mais velho entre nós possa entender a Tua palavra, ser edificado pela Tua palavra e assim, Senhor Deus, viver uma vida para a glória do Senhor. Oração que fazemos nesta manhã com os nossos corações gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos para o nosso café? Por favor, desçam devagar, não corram. Capítulo de número 46. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 46. Hoje nós encerraremos, as exposições panorâmicas no livro do profeta Jeremias. Apenas 3 lições, Vamos orar ao Senhor. Quero te convidar a colocar a sua vida diante dEle. Peça a Ele que fale ao seu coração pela leitura e também explicação da sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, graças Te damos porque nessa bela manhã de vida que o Senhor nos dá o maior de todos os privilégios aqui deste mundo. Podemos separar um tempo de estudo da Tua palavra. Nós somos, Senhor Deus, um povo por demais abençoado por Senhor, porque podemos fazer isso, Senhor Deus, sem sermos incomodados, sem sermos perseguidos, sem termos nenhum obstáculo. Por isso nós Te agradecemos nesta manhã por esta bênção. Pedimos ao Senhor, Pai, que fale aos nossos corações, como o Senhor sempre tem feito, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que possamos aprender as verdades maravilhosas que estes capítulos do livro do profeta Jeremias têm a nos ensinar. Que o Senhor também nos dê a graça, Pai, de enxergarmos à luz destes capítulos o quanto a obra de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário foi fundamental e essencial para que hoje nós sejamos o Teu povo. Dai-nos essa graça. Oramos, Senhor Deus, em Cristo Jesus, crentes e confiados de que o Senhor há de falar conosco e de nos ensinar. Em nome dEle, amém e amém. Uma breve recapitulação do livro de Jeremias. Nossa primeira lição foi no capítulo de número 1. Quem aqui estava se lembra que o pastor Júnior nos ensinou sobre 3 coisas. Nos ensinou sobre o profeta Jeremias, o homem que fora escolhido por Deus quando ele ainda estava no ventre materno. Ele nos ensinou sobre a mensagem, Nos ensinou que seria uma mensagem difícil, uma mensagem que o povo de Israel não receberia muito bem, pois era uma mensagem de juízo, uma mensagem de castigo, uma mensagem de destruição. O Senhor Deus pesaria a mão sobre Israel, o seu povo, por causa dos seus pecados. E nós vimos também sobre a missão de Deus, que embora o povo fosse castigado, em meio ao castigo nasceria aquilo que nós conhecemos como um remanescente. Um povo que seria
que continuaria crendo em Deus e cujo coração seria transformado pelo Deus da aliança. Semana passada, na nossa segunda lição, um bloco bem maior do livro, né? Nós vimos do capítulo 2 até o capítulo de número 45, uma lição que nos mostra o porquê que Deus havia pesado a mão sobre Israel. Se você ler ali os primeiros capítulos, até mais ou menos o capítulo 20, 21, você vai encontrar uma lista dos pecados de Israel, de coisas abomináveis que se encontravam entre o povo do Senhor. Quando nós chegamos ali no finalzinho do livro, né, o capítulo 34 até o capítulo 45, nós vemos o Senhor Deus falar que a rejeição da mensagem seria ainda pior para os israelitas. Lembra-se? Jeremias pregava, Jeremias gritava, Jeremias dizia ao povo que não estava tudo bem, que Deus ia pesar a mão, que era preciso haver arrependimento, e o povo falava: Jeremias, você está doido? O templo está aqui, Deus está aqui, nós somos o povo do Senhor, isso nunca vai acontecer. Isso fez com que o Senhor pesasse ainda mais a sua mão sobre os israelitas. Mas entre essas duas mensagens de juízo, no capítulo de número 30 até o capítulo de número 33, nós temos aquilo que é chamado do livro da consolação. Um livro onde o Senhor Deus promete que se o seu povo se voltasse para Ele em arrependimento, em confissão de pecados, se consagrasse novamente ao Senhor, Deus iria consolá-los e Deus os livraria das mãos dos babilônicos. Como sabemos, Israel não fez isso e eles acabaram sendo então destruídos e levados para o cativeiro. Nesta manhã nós chegamos aos capítulos finais. Nós iremos do capítulo 46 até o capítulo de número 52. Nós vamos encerrar este livro. A primeira parte da nossa lição nessa manhã, deixe sua Bíblia aberta comigo, por favor. Nós veremos do capítulo 46 até o capítulo de número 49. Nestes capítulos nós temos uma outra mensagem de juízo, uma outra mensagem de castigo, uma outra mensagem de destruição vinda do trono daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, vinda do trono de Yahvé. Mas dessa vez a mensagem não é sobre o seu povo, porque a mensagem para o seu povo já fora dada. Agora a mensagem de castigo é direcionada às nações vizinhas de Israel. Jeremias profetiza que o Senhor Deus iria punir sim o seu povo, iria sim destruir Judá, mas também em contrapartida pesaria a mão sobre os inimigos e adversários do povo de Deus. Deixa sua Bíblia aberta comigo, por exemplo, no capítulo de número 46. Diz assim para nós, a partir do verso 1: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. É como se fosse uma introdução de todo este bloco. Verso 2: A respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Cercamis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos à peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Poli as lampas, vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Estão derrotados os seus valentes e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Se você continuar lendo até o final do capítulo 46, você vai encontrar esta mesma mensagem. A mensagem de um Deus que vai destruir o Egito, que vai trazer terror ao Egito, que quando os egípcios olharem para a frente da batalha, não enxergarão apenas o exército de Nabucodonosor, eles vão enxergar o Deus Todo-Poderoso indo contra eles. Para que você tenha certeza disso, volte seus olhos para o verso 25 comigo do capítulo 46. Capítulo 46, verso 25. Diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que
eu castigarei a Amon de Nó, a Faraó, ao Egito, aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-ei nas mãos do que lhes procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Ou seja, Nabucodonosor vai vir não somente contra Judá, o Egito também vai cair debaixo do seu poder. O Egito também será dizimado por Nabucodonosor e o seu exército da Babilônia. Capítulo 47 vai nos falar agora a respeito da profecia sobre os filisteus. O Senhor também vai usar Nabucodonosor como um instrumento de juízo na vida dos filisteus. Veja comigo 47, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filhos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantarão as águas, e se tornarão em torrentes transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepioso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, aos estrondos das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos, pois se afrouxaram as suas mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Cafitor da terra do mar. O Senhor também iria destruir os filisteus. Capítulo 48, o Senhor agora promete trazer juízo sobre Moabe, a terra dos moabitas. Capítulo 48, verso 1, diz assim a nós: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiriataim, que já está tomada. A fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é. Em Hesbom tramaram contra ela, dizendo: vinde, eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madibém, serás reduzida a silêncio. A espada te perseguirá. A gritos de Aronaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe, seus filhos fizeram ouvir gritos. Perceba que todos são inimigos históricos de Israel: Egito, filisteus, moabitas. Se você conhece muito bem o Antigo Testamento, sabe que em alguma circunstância histórica estes povos se levantaram contra o povo do Senhor. Capítulo 49, e nós chegamos ao último capítulo deste final, para que você entenda muito bem o que Deus está fazendo. Capítulo 49 começa dizendo a respeito dos Amonitas, um outro povo, os filhos de Amon. Diz assim para nós o verso 1: a respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos, não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade, e o seu povo habitou nas cidades dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruína, e as suas aldeias serão queimadas. E Israel herdará os que o herdaram, diz o Senhor. Capítulo 49, verso 7, um outro inimigo de Israel, agora Edom. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvendou-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. E o capítulo 49 vai terminar dizendo, a partir do verso 23, também mais algumas outras, a respeito de Damasco. Capítulo 49, verso 23, nós vemos sobre Damasco. Capítulo 49, verso 28, sobre algumas
nações que habitavam na Arábia aqueles dias. E também o capítulo 49 se encerra no verso 34, falando sobre o juízo de Deus contra os elamitas, descendente de Elão. Então, o que esse bloco está nos mostrando? Jeremias começou profetizando: Deus vai destruir Jerusalém, vai destruir o seu povo, vai punir o seu povo, o castigo vai chegar e não há nada que vocês possam fazer para escaparem deste castigo. Mas agora, para que Deus não se pareça injusto aos olhos de Israel, o Senhor Deus também vai punir os seus inimigos. Deus vai punir Edom, Deus vai punir Moabe, Deus vai punir o Egito, Deus vai punir todos aqueles inimigos que se levantaram contra o povo do Senhor para feri-los, escravizá-los, maltratá-los. O Senhor vai trazer castigo sobre todos eles. Tá, pastor, mas qual que é a diferença? Se tanto Israel quanto essas outras nações cairão sobre a ira de Yahvé. Se você prestou bastante atenção nestes capítulos, você pode ler em casa. Nós não temos nenhuma profecia a respeito de uma esperança, nenhuma profecia a respeito de consolo. Não há uma profecia a respeito de que Deus irá consolar essas nações, assim como Deus prometera por meio de Jeremias ao seu povo. E aqui está a grande diferença entre os primeiros capítulos e estes capítulos que tratam da ira de Deus. Quando se trata do castigo do Senhor sobre o seu povo, este castigo tem um objetivo. Tem o objetivo de produzir arrependimento. Tem o objetivo de corrigir, de exortar, de colocar o seu povo de volta no caminho, para que eles se arrependam dos seus pecados e voltem a servir a Yahvé com fidelidade. Mas quando se tratam das nações pagãs, o assunto é diferente. Deus vai castigar, mas o castigo tem um outro propósito. Tem o propósito de destruição, tem o propósito de juízo que vai eliminar por completo todas essas nações, que vai trazer o juízo de Deus sobre todas elas, não para correção, mas para que eles sejam humilhados, para que eles sejam destruídos e para que eles experimentem da ruína que trouxeram um dia sobre Israel, sobre o povo do Senhor. Então, preste atenção e perceba que há uma diferença na forma como Deus trata o seu povo e os outros povos da terra. Deus castiga, Deus pune pecado, seja em nosso meio, ou seja, aqueles que não temem o Senhor. Deus pune os pecados da semente santa, mas Deus também pune o pecado da semente corrompida e caída. Mas a grande diferença é que para conosco, o Senhor Deus faz isso para nos levar ao arrependimento, para nos levar ao choro por causa dos nossos pecados. Mas com as nações pagãs, com aqueles que não temem a Deus, que não servem a Deus, que não amam a Deus, Ele traz para juízo, traz para destruição, traz para ruína. Então, preste atenção e entenda isso. Quando Deus pesar a mão sobre você, não é porque Deus é mau, porque Deus é cruel, porque Deus quer destruir a sua vida. Via de regra, crentes têm essa ideia, né? Nossa, Deus está me castigando porque Deus me odeia, porque Deus está de mal comigo, porque Deus quer destruir a minha vida, tudo vai de mal a pior. Errado. Se Deus está pesando a mão sobre você, é para que você veja algum pecado e se arrependa de algum pecado que você ainda não se arrependeu. Lembra do que o autor aos Hebreus nos diz? O Senhor Deus corrige aqueles que ama. Quando se trata de correção na vida do povo de Deus, se trata de amor. Se você é pai e você ama os seus filhos, uma das coisas que você faz é corrigi-los. Dói, é ruim, mas o seu amor e a sua preocupação façam que você os corrija para que eles aprendam aquilo que é certo. E é assim que Deus usa e age para com o seu povo. Mas não é assim que Ele faz com as nações pagãs. E não será assim que Deus vai fazer no dia final. Naquele dia Deus vai destruir, Deus vai arrasar, Deus vai pesar a mão sobre todos os ímpios. E todos eles irão para aquilo que a Bíblia chama de lago de fogo e de enxofre. Naquele dia será a destruição de todos eles. Mas nós, embora sendo corrigidos pelo amor de Cristo Jesus, nós estaremos em novos céus
e em nova terra. Então entenda uma coisa: Deus castiga todos. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, e o seu castigo, o seu juízo alcança todos. Mas se ele alcança a vida de um crente, é para arrependimento. Mas se alcança a vida de um ímpio, é para justa punição do seu pecado, é para destruir, é para humilhar, é para pesar a mão sobre aquele que vive no pecado, achando que tudo está bem, e muito bem, obrigado, e vira as costas para o Senhor. E se você prestar bastante atenção nisso, você vai entender que o castigo de Deus pesou até mesmo sobre Jesus. Nem Jesus escapou do castigo de Deus. Nem Jesus escapou do juízo de Deus. Nem Jesus, santo como era, filho de Deus como era, escapou do cálice da ira de Deus. Por quê? Porque os meus e seus pecados estavam sobre os seus ombros. Isaías 53 nos ensina que ele tomou sobre si os meus e os seus pecados. Então, se você tem alguma dúvida de que Deus pune pecado, olhe para a cruz. Porque quando Jesus tomou o meu e os seus pecados, Jesus foi punido. Então pare de achar que se você viver no pecado, Deus vai passar a mão na sua cabeça e deixar a vida correr a solto. Pare de achar que porque os ímpios prosperam aqui, no final da vida eles estarão em um lugar maravilhoso. Não, eles estarão em um lugar muito pior, um lugar que nós ainda nem sabemos como vai ser completamente ali o castigo e o juízo de Deus. Então pare com essa ideia de pensar que Deus vai passar a mão na cabeça dos crentes e que Deus pune somente aqueles que são os ímpios. De forma nenhuma. Deus pune todos por causa do pecado, porém com objetivos diferentes. E esses capítulos estão aqui para nos lembrar isso. Todos sofrerão o juízo de Deus. Se você não sofrer no dia final, não é porque você é bom. Não é porque você é uma teteia, não é porque você é bonitinho, porque você faz tudo direitinho, declara lá seu imposto de renda, dá o seu dízimo na igreja, obedece os pais, as mães. Não, você não vai sofrer porque Jesus morreu na cruz. Essa é a grande diferença. É por isso, meus irmãos, que nós dizemos e cremos que o povo de Deus não é um povo superior, não é um povo acima dos outros. Tem muito crente que acha que os crentes são melhores, são maiores, são a nata, da sociedade. Lê do engano. O que Jesus faz por nós é nos tornar um povo diferente dos pagãos. Um povo que é contemplado pelo amor de Deus. E na verdade faz de nós o povo pior da terra, porque só faz parte desse povo quem era os principais de todos os pecadores. Segunda parte desse bloco, capítulo 50 e 51. Abra aí comigo. Primeira parte, o castigo de Deus sobre todas as nações pagãs. Capítulo 50 e 51. Não sei se você percebeu, mas nessas nações pagãs faltou uma. Qual é a nação que os judeus mais têm ódio na sua história? Aquele que causou mais sofrimento aos judeus. Que nação era essa? Os caldeus, a Babilônia. Por isso que o capítulo 50 e 51 vai tratar sobre o juízo de Deus sobre os babilônicos. Veja, até o capítulo 49 Deus está dizendo: eu vou usar os babilônicos, Nabucodonosor será meu instrumento de juízo, virá uma nação do norte que vai destruir todas as outras nações. Judá vai cair, Edom vai cair, o Egito vai cair, Amon vai cair, Moabe vai cair, os filisteus vai cair, todos vão cair debaixo de Nabucodonosor e o seu exército. Um exército cruel, que matava a sangue frio. Mas Nabucodonosor não ficaria também sem o seu merecido castigo pelos seus atos pecaminosos. Babilônia não sairia ilesa depois de escravizar e punir o povo que era o povo escolhido de Deus. Capítulo 50 e capítulo 51 vai falar para nós então da profecia a respeito da Babilônia. Quero ler com vocês alguns versículos do capítulo 50 e também do capítulo 51. Capítulo 50, verso 1 diz assim a nós:
Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e alvorai o estandarte, proclamai, não encobrais, dizei, tomada é a Babilônia, Bel está confundida e abatida, Merodach, que era o deus dos babilônicos, cobertas de vergonha estão as suas imagens e os seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que a tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite, tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão, vinde e unamo-nos ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram o outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos as que acharam as devoravam, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia, e saia da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim será tomada, as suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem defeito. Capítulo 51, também o verso 1. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lamicami. Enviarei pageradores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro ame o seu arco contra o que o faz com o seu, e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua praga. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar a Babilônia, era porém não sarou. Deixai-a e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. O que o capítulo 50 e 51 está nos mostrando? Como acabamos de ler, Babilônia era um instrumento nas mãos do Deus da aliança. Um instrumento precioso, tanto que ela é comparado a um copo de ouro. Um copo de ouro. Mas por causa da sua grandeza, eles se enlouqueceram. Pensaram mais de si mesmo, cometeram vários pecados, e o Senhor Deus agora está dizendo, eu vou punir vocês também. Vocês eram o meu instrumento, mas agora a minha ira vai alcançar também os caldeus e os babilônicos. E se você prestou atenção no texto, diz que esse castigo virá por uma terra do norte. E quando olhamos para a história, o profeta Jeremias está falando sobre a Pérsia e a Média.
um outro poder militar que se levanta nos dias posteriores a Nabucodonosor e arrasa toda a Babilônia. A Pérsia e a Média foi aquele império que colocou em liberdade muitos judeus e destruiu também a terra dos caldeus. Ou seja, por mais que Babilônia um tempo tivesse sido usada por Deus, estivesse sendo usada para cumprir os intentos do juízo de Deus, ela também teria que pagar pelos seus pecados. A própria Babilônia seria punida como prova da soberania de Yahvé sobre as nações. E não apenas isso, seria punida como uma garantia da restauração de Israel. Porque se você prestou atenção nos versículos que lemos, enquanto a Babilônia está sendo destruída, os judeus estão voltando para Jerusalém. O Senhor estará tirando o seu povo do cativeiro e levando eles de volta para a terra prometida. Eles não estavam viúvos, eles ainda possuíam o Deus da aliança ao seu lado. E olha aqui uma coisa interessante. Aquilo que era instrumento se torna agora alvo do juízo de Deus. Já parou para pensar que a Babilônia não é à toa que ela é a nação mais odiada pelos judeus? Quando nós chegamos lá no livro de Apocalipse, com o que é comparado o mundo com o qual nós vivemos? Uma grande Babilônia, um lugar de pecado, um lugar de luxúria, um lugar de grandeza exacerbada, um lugar onde Nabucodonosor e os seus descendentes pensavam que eram como deuses. Basta você ler o livro do profeta Daniel e você vai entender um pouquinho disso. Então, a mensagem para nós, o capítulo 50 e 51 é: a Babilônia será punida pelo Senhor Deus da aliança. Então, preste bastante atenção no que nós podemos aprender aqui nesses capítulos 50 e 51. O pior inimigo dos judeus seria também punido pelo Senhor. Os judeus seriam destruídos, arrasados e seriam levados para a terra do cativeiro. Mas o Senhor está dizendo para que eles não percam as esperanças, porque haverá um dia onde o Senhor Deus pesaria a mão sobre o pior dos seus inimigos, que eram os caldeus. Já parou para pensar que é isso que Deus faz por mim e por você? Já parou para pensar que nós tínhamos também inimigos, que a Bíblia diz muito bem quais eram? Vamos nos lembrar, por exemplo, um dos nossos inimigos é o mundo. Um lugar onde nós vivemos com conceitos caídos, com pensamentos caídos. Um mundo que é manchado pelo pecado e que o que ele mais faz é nos causar dor, tristeza, lamento por ainda estarmos aqui. O mundo onde quer colocar em nossa vida e em nossas famílias ideologias pecaminosas, que querem fazer com que nós tapemos os nossos olhos para Deus e vivamos à torta e à direita como bem entendermos. Um outro inimigo que nós tínhamos era Satanás, aquele inimigo que nos tentava, aquele inimigo que ruge ao nosso redor como um leão, o inimigo que tentava de todas as formas nos jogar na lama e nos fazer odiosos aos olhos de Deus. Um outro inimigo que nós tínhamos era o pecado. O pecado que nos escravizava, o pecado que nos levava para uma terra distante, chamado separação do Senhor, uma terra gelada, uma terra onde o que nós só víamos e fazíamos e comíamos era aquilo que desagradava ao Senhor, nosso Deus. Foi isso que o pecado fez com nós, nos levou para uma terra distante, separada do Deus da aliança, do Deus que nos criou, do Deus que nos formou. E nós tínhamos também um outro inimigo que Jeremias nos diz muito bem no capítulo 17. Alguém se lembra do que nós encontramos no capítulo 17? Um versículo muito bem conhecido. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Nós mesmos, nós éramos os nossos piores inimigos, porque sabíamos que fomos criados para Deus, nós sabemos que o Senhor Deus pede que nós cumpramos a sua palavra e vivamos em santidade, mas o que o nosso coração corrupto faz? Ele quer nos enganar,
Ele quer nos levar para longe do Senhor e da sua palavra. Israel tinha o seu pior inimigo, a Babilônia. Nós também tínhamos e temos ainda vários inimigos aqui neste mundo. Mas Paulo diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. O que Jesus fez na cruz por nós é triunfar sobre todos estes inimigos e nos faz participantes deste triunfo. Quando Jesus morre na cruz, Ele morre para que o mundo não tenha mais influência sobre mim e você. Hoje nós somos novas criaturas a ponto de olharmos para as ideologias, filosofias, conceitos errados do mundo e dizemos não. E dizemos não aceito, não pratico, não concordo. Não é assim que a minha casa vai viver, não é assim que vai acontecer dentro da igreja do Senhor. Mas por que, irmãos, nós podemos fazer isso? Porque Jesus na cruz nos libertou da influência do mundo caído no qual nós vivemos. Jesus na cruz, Ele também nos liberta da escravidão de Satanás. Antes de sermos convertidos, Satanás fazíamos com nós o que bem queria. Nos arrastava para onde Ele queria, nos seus intentos, nos tentava com todas as coisas e nós caímos e fazíamos e não tínhamos nada nem ninguém para nos salvar. Mas na cruz Jesus triunfa sobre Satanás, a ponto de que quando Satanás chega a mim e a você hoje e diz assim, olhe, cometa aquele pecado, olhe, deseja aquela coisa que não é sua, eu e você podemos falar? Não. Nós não precisamos mais cair nas artimanhas de Satanás, mas não porque somos bons, não porque somos mais fortes do que ele, mas porque Jesus triunfou sobre ele na cruz. Jesus na cruz, Ele triunfa também sobre o pecado. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Não precisamos deixar mais o pecado nos escravizar, de forma que eu e você hoje vivamos de alguma forma depressivos, vivamos de alguma forma encurralados pelo pecado. Não precisamos mais fazer com que nossas almas sejam de alguma forma, estejam debaixo da opressão do pecado, não, porque Jesus já triunfou e nos libertou disso na cruz. Então, se hoje você experimenta a libertação do jugo do pecado, se você hoje experimenta a alegria, a paz, que é estar livre do pecado, estar de bem com Deus, é porque Jesus nos libertou deste inimigo na cruz do Calvário. Jesus também me libertou de mim e de você. Jesus nos libertou do nosso coração enganoso. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre e o seu sacrifício é aceito por Deus, o que acontece com aqueles que são crentes, com aqueles que entregam a sua vida para o Senhor? Aquilo que nós chamamos de regeneração. Nós ganhamos um novo coração. Um novo coração não mais de pedra, duro para com o Senhor. Mas o próprio profeta Jeremias, no capítulo 33, vai dizer que é um coração de carne. Um coração, que seus irmãos lembram que o pastor Júnior leu o texto semana passada, um coração onde o Senhor escreve a sua lei, onde o Senhor grava a sua lei. O nosso novo coração hoje é de novas criaturas em Jesus. É por isso que nós não somos tão facilmente mais enganados pelo nosso coração. Nosso coração não pode, como fazia antigamente, nos cegar de forma plena e completa para a vontade de Deus e a sua palavra. Isso tudo só é possível porque assim como Deus triunfaria sobre a Babilônia e traria esperança para o seu povo, Jesus triunfou na cruz e trouxe esperança para mim e para você. Só que há uma questão nisso tudo. Quando nós somos novas criaturas, o Senhor Jesus nos deu alguns meios de graça para que nós sejamos sempre mantidos nessa condição. Não é que você vai perder a sua salvação ou não, mas lembra-se daquilo que nós comentamos? Quanto mais perto de Deus, mais santo. Quanto mais longe, mais pecadores nós vamos nos tornando. Quais foram esses meios de graça? Sua palavra.
Quantos crentes hoje que já foram libertos por Jesus da escravidão do pecado, não leem mais as suas Bíblias em casa, nem a estudam? Quantos crentes hoje que, querendo não ser mais enganado pelo seu coração, deixa de ler a Bíblia, que nos diz que é aquilo que desvenda a lei de Deus para nós. Um outro meio de graça é a oração. Quão triste é sabermos que as reuniões de orações é aquela que são menos frequentadas pelos crentes. Basta você vir no Desperta Jó, basta você vir nas reuniões da Ana, e você vai ver, são as reuniões menos frequentadas pelo povo de Deus hoje. Aí o crente chega para o pastor e diz: pastor, eu caí no pecado, mas eu não quero mais cair, mas não consigo sair. Só que em vez de orar, está lá jogando seu videogame, vendo as suas séries, vivendo a sua vida. Tem problema nisso? De forma nenhuma. Tem problema quando você deixa de orar para fazer todas estas coisas. Vamos para a nossa última sessão, capítulo 52, o último capítulo do livro de Jeremias. E nós encerramos, talvez com a mais bela lição do livro do profeta Jeremias. Primeira parte: o Senhor Deus pune o seu povo, mas pune também os seus inimigos. Deus traz castigo sobre todos. Nenhum ser humano passa por este mundo sem experimentar o castigo de Deus. Os crentes para arrependimento e restauração, os ímpios para destruição e ruína por causa dos seus pecados. Segunda divisão, nós vimos que o Senhor Deus iria punir a Babilônia, trazendo esperança para o seu povo. E é assim que Ele fez na cruz por nós. Em Cristo Jesus, todos os nossos inimigos foram derrotados, Jesus triunfou, nós fazemos parte agora desse triunfo e nós experimentamos a esperança de crer em Jesus e a alegria de tê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. O capítulo 52 vai dizer para nós, na verdade, acerca da esperança do povo de Deus. Jeremias passa todo o seu livro falando de juízo, de castigo, de destruição, de mortes, de exércitos contra exércitos. Muita gente vai morrer. O livro de Jeremias é quase um banho de sangue quando nós vamos lendo. Deus vai destruir todos. Mas o final da história não é sobre sangue, não é sobre morte, não é sobre destruição. O final do livro de Jeremias é sobre a esperança do povo de Deus. Guarde isso. A esperança do povo de Deus. Não de todas as nações, do povo de Deus. Capítulo 52. Capítulo 52 vai começar dizendo para nós como foi a queda de Jerusalém. Como foi que Judá foi parar no cativeiro. É como se fosse um resumo de tudo que Jeremias já disse lá nos primeiros capítulos, no primeiro bloco que nós estudamos, do capítulo 2 até o 45. Só para que os irmãos tenham ideia, capítulo 52, verso 1, 2, 3 e 4. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amatuel e era filha de Jeremias, de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. Todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da Campina. Verso 12:
no 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficar ali para vinheiros e para lavradores. Destruição, como foi? Nabucodonosor entrou, destruiu tudo, queimou tudo, deixou tudo em ruína, ficou só os mais pobres. Só os doentes, os mais pobres, para viverem uma vida de miséria debaixo da escravidão de Nabucodonosor. Mas como o livro vai terminar? Verso de número 31, para você entender. Jeremias faz um resumo de como foi e vai terminar o livro mostrando: olha, isso aconteceu, foi assim, mas não será assim para sempre. O povo do Senhor não viverá assim por toda a eternidade. Verso 31. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, Nabucodonosor já tinha morrido, seu filho agora está reinando. No ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhes as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dado subsistência vitalícia, uma pensão diária, até ao dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Como o livro termina? O rei que fora levado ao cativeiro, que passou cerca de 37 anos preso, é posto em liberdade. De uma forma milagrosa, ele começa a se assentar à mesa do próprio rei da Babilônia, algo que não era comum, que era dado apenas para pessoas importantes e especiais. Da noite para o dia, o rei de Judá se torna um rei importante, e mais importante do que todos os outros reis lá na Babilônia, se você prestou atenção no texto. Ele agora come na mesa do rei, tem uma nova veste, ele agora tem como se fosse uma nova vida ali, enquanto vive no cativeiro. O que esses versículos finais estão nos mostrando? Embora Israel tenha sido destruída, embora Judá tenha rejeitado a mensagem do castigo que foi traga por Jeremias, o Senhor Deus vai fazer com que a mensagem do profeta seja vindicada. Vai fazer com que Judá olhe para aquela mensagem e entenda que ela era de fato verdadeira, e a maior prova disso é que ele vai tirar o seu povo do cativeiro. A maior prova para os israelitas de que aquele profeta que fora rejeitado, aquela mensagem que nunca fora ouvida por eles estava certo, é que Deus vai dar esperança ao seu povo. Interessante. O profeta da destruição vai ter o seu nome e a sua mensagem vindicados pelo Senhor, vingados pelo Senhor, trazendo esperança sobre Israel. E aqui então nós chegamos ao final deste livro. E aqui nós aprendemos uma lição importante. A esperança do povo de Deus nasce em meio ao castigo. A esperança do povo de Deus nasce em meio à dor. Em meio à dor. Muita gente pensa que se tornar crente é viver uma vida boa, tranquila, confortável, porque afinal Deus está por nós, não é assim que Paulo diz? Mas muito crente se esquece de que a vida cristã não é assim, e de que a esperança que temos hoje não nasceu numa mesa cheia de comida, não nasceu em uma festa, não nasceu em um momento bom. Sempre foi assim na história do povo de Deus. A esperança nasce em meio ao sofrimento.
Deixa eu tentar fazer você entender um pouquinho disso para a gente aplicar e terminar. Quando nós temos um filho, todo pai e toda mãe tem o filho como a sua coisa mais preciosa aqui neste mundo, né? Depois que o Felipe nasceu, eu comecei a entender isso. A gente mata e morre pelos filhos que a gente tem. Mas se você é pai e mãe, você vai entender o que eu estou dizendo. Pense aí que o seu filho é como se fosse aquelas musiquinhas antigas, né? Uma florzinha ou um soldadinho. Se você apenas der amor àquela florzinha ou aquele soldadinho, vai dar certo? Não vai. A florzinha pode até nascer bonitinha, mas chega uma hora quando os parasitas chegam, ela não vai suportar, porque o amor não vai tirar os parasitas dali. Se você criar o seu filho como apenas amor, ele vai se tornar um soldadinho meio mimado, né? Tudo é meu, tudo é para mim, todos me devem amor, todos devem tudo o que eu quero. Mas se por outro lado você apenas cuidar da sua florzinha, usando inseticidas, usando alguma coisa para corrigir as pragas, você vai matar. Você vai de alguma forma destruir aquela florzinha. E se você agir assim para com o seu filho, ele vai se tornar um soldadinho meio rebelde no futuro. Um soldadinho meio bravo, que não vai obedecer a ordem de ninguém e que se vai achar o injustiçado do mundo. É por isso que uma boa criação de filhos une as duas coisas. Une amor, mas une também correção. Nós amamos quando é preciso e corrigimos quando também é preciso, e é assim que o Senhor faz conosco. E é assim na nossa vida cristã. Para que nossa vida cristã, ela de fato nascesse, acontecesse e fosse revigorante, a esperança precisava nascer em meio ao castigo. Não em meio apenas ao amor, mas em meio ao castigo. E como nós entendemos e compreendemos esta verdade que está aqui em Jeremias 52, 31 a 34, sendo mostrado através da vida do rei Jeoaquim, olhando para a cruz de Jesus. A minha e a sua esperança eterna nasce em meio ao amor, o amor que Deus tinha por nós, a ponto de fazer o seu filho morrer na cruz, mas a nossa esperança nasce no meio do castigo. Porque alguém teve que sofrer, alguém teve que pagar, alguém teve que morrer, alguém teve que de alguma forma sofrer a punição que era minha e que era sua. Esse alguém era Jesus. Alguém tinha que derramar o sangue, alguém tinha que abrir mão de viver nos prazeres do pecado e ter uma vida inteira de santidade. E quem fez isso por mim e por você? Jesus. A nossa esperança de vida eterna nasce em meio ao castigo. É isso que Jeremias está mostrando para nós através da vida de Joaquim. Para que Israel nascesse e se tornasse o remanescente de Deus, era preciso que houvesse sofrimento. E para que eu e você sejamos o remanescente de Deus, alguém precisava sofrer. Alguém precisava pagar o preço. Eu e você não poderíamos fazer isso. Jesus então fez por mim e por você. E morreu naquela cruz do Calvário. Esperança essa que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, que é uma esperança eterna, uma esperança firme, perseverante, de que um dia nós estaremos com Ele em novos céus e nova terra, não mais neste mundo. Mas isso só é possível porque Jesus sofreu na cruz do Calvário. Olhe para o texto novamente, eu quero te mostrar algumas coisas que fazem sentido para mim e para você através do sofrimento de Cristo. O verso 31 vai nos dizer que o rei Jeoaquim foi libertado do cárcere, foi libertado da prisão, depois de anos de sofrimento. Eu e você somos libertados do cárcere do pecado, da escravidão do pecado, da prisão do pecado, por causa de quê? Do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós somos colocados em liberdade e nós podemos dizer que hoje somos livres em Jesus. O pecado não mais nos escraviza, não mais estamos presos sobre as garras do tirano pecado. Verso 32 vai dizer que Evil-Merodach, o rei da Babilônia, falou benignamente com Jeoaquim e deu a ele um lugar de honra
para que ele estivesse junto com os outros reis da Babilônia. Irmãos, como que eu e você temos paz com Deus? Como que Deus hoje fala comigo e com você, não mais com ira, mas com bondade? Como que eu e você hoje não somos mais os filhos da ira e da desobediência, mas filhos do amor, fazemos parte do reino do amor do Filho de Deus? Como? A cruz do Calvário, o sofrimento de Cristo. Por que que Deus olha para nós hoje não mais com olhos de ira, mas com olhos de paz, como está em Romanos capítulo 5? Porque fomos justificados em Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Verso 33, vai dizer que as roupas, as vestes de Jeoaquim foram mudadas. Como que a minha vida e a sua é transformada? Como que o meu e o seu coração é transformado? Como que hoje nós somos novas criaturas, não vestimos mais as roupas de quando nós éramos escravos do pecado, do mundo, de Satanás? Por que nossas roupas hoje é de alegria, de festa? Por que as nossas túnicas hoje são brancas e não mais manchadas como era antes de crermos em Cristo? Porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus sofreu na cruz, porque Jesus pagou o preço para que assim fosse. Finalzinho do verso 33, vai nos dizer que Evil-Merodach chamou Jeoaquim para sentar à sua mesa e comer com ele do pão todos os dias. O que nós fazemos todo primeiro domingo do mês? O que nós fazemos todo primeiro domingo do mês no culto solene? Nós celebramos a ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos participando do quê? Da mesa do Senhor Jesus. Lembra? Essa não é a mesa da igreja presbiteriana, não é a mesa da igreja no Brasil, mas é a mesa do Senhor Jesus. E eu e você nos assentamos com Deus na mesa do Senhor Jesus para ceiar com Ele todos os meses. Participamos do pão, participamos do vinho, participamos daquele banquete solene. Por quê? Porque no sofrimento de Jesus nasceu a esperança por nós. Porque na morte, nos pregos, na coroa de espinho, na lança perfurada do seu lado, nasceu a esperança eterna para nós. E se você for em Apocalipse 21, a minha e a sua entrada na Nova Jerusalém começará assim, assentados na mesa, celebrando as bodas do Cordeiro de Deus. Não sentamos mais na mesa do pecado, não sentamos mais na mesa de Satanás, não sentamos mais na mesa do mundo, não sentamos nem mais na mesa do nosso próprio coração corrompido. Nós sentamos na mesa de Deus, na mesa do Senhor Jesus. Para encerrarmos, versículo 34. Perceba que durante a vida ali, né, no exílio babilônico, o exílio não tinha terminado, faltava alguns bons anos pela frente ainda. Jeoaquim teve a sua vida sustentada por Evil-Merodach. Ele deu a ele subsistência vitalícia, pensão diária, até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida, ali no exílio. A Bíblia vai dizer que eu e você somos peregrinos e forasteiros. Nós vivemos no exílio, nós vivemos longe da nossa pátria, não é verdade? Paulo vai dizer em Filipenses que nós temos uma pátria, mas que não é aqui, uma pátria celestial. Estamos aqui como que vivendo no exílio, onde nós somos confrontados, onde nós somos machucados, onde nós somos feridos ainda pelo pecado que há no mundo e tantas coisas que os irmãos sabem muito bem, não precisa de eu ficar dizendo aqui. Mas já parou para pensar que enquanto nós vivemos no exílio, todas as manhãs o Senhor sustenta a minha e a sua vida? Enquanto nós vivemos no exílio, todas as manhãs o Senhor Deus te dá um emprego, o Senhor Deus te dá uma família,
O Senhor Deus te dá o pão nosso de cada dia. O Senhor Deus te dá um vestuário. O Senhor Deus te dá irmãos para caminhar com você aqui neste mundo mau que vivemos. Todas as manhãs, quando nós acordamos ouvindo que seja o pardal cantar na sua janela, e não foi o despertador que te acordou, foi esse pardal e você quer enforcá-lo, Deus está ali sustentando e mantendo a sua vida. Evil-Merodach fez isso por Joaquim todos os dias da sua vida, e será assim conosco também. Todos os dias da nossa vida é Deus quem vai nos manter e vai nos sustentar na terra do exílio. Não confie no dinheiro, não confie no seu trabalho, não confie naquilo que você é ou naquilo que você tem. Confie em Deus. É este o recado final do livro. Só que tem uma diferença. Evil-Merodach vai manter até o dia da morte. O Senhor vai manter eternamente. Eternamente nós seremos, nossas vidas serão mantidas e sustentadas por Deus. E mais uma vez, por que isso é possível? Por que isso é assim? Por que nós podemos ter certeza que é assim? Por que no dia que chegar o seu dia de morrer, você pode fechar seus olhos e tranquilo, voltar para Deus? Porque Jesus morreu na cruz. Porque Jesus pagou o preço. Porque no sofrimento de Jesus na cruz, a esperança nasceu para mim e para você. Não se esqueça disso jamais. A esperança do povo de Deus nasce em meio ao sofrimento. Para encerrarmos, durante nossa vida no exílio, nós passamos e passaremos por momentos difíceis. E você sabe disso. Morte, dificuldades financeiras, dificuldade na saúde, alguém que nós amamos que do nada vira as costas para nós. Sofremos de diversas formas aqui neste mundo. E você sabe disso. Mas lembre-se, até no nosso sofrimento pessoal, a esperança nasce quando nós sofremos. O sofrimento, o castigo, não é Deus querendo destruir você. É Deus querendo reavivar no seu coração a esperança que temos em Jesus. Não há outra forma de Deus nos mostrar que aqui não é o nosso lugar, que aqui não é aqui que nós temos que habitar eternamente, a não ser pesando a mão sobre nós. Uma vida fácil e prazerosa, em todos os momentos nós vamos querer ficar aqui. Mas quando nós vemos a morte de alguém, quando nós passamos um mês internado no hospital, o que todos falam é: eu quero ir para a glória. É assim que acontece. Deus faz brotar em nosso coração, ou reaviva em nosso coração a esperança por meio do sofrimento. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Esse é o livro do profeta Jeremias. Uma mensagem de juízo que fora rejeitado por Israel. Deus pune o seu povo para arrependê-los, para levá-los ao arrependimento. Deus pune as outras nações para destruí-las, arrasá-las e mostrá-las que este é o preço do pecado, destruição completa. Mas termina o livro nos mostrando que se nós crermos em Jesus, se nós confiarmos em Jesus e descansarmos em Jesus, nós estamos seguros eternamente. Eternamente. E a pergunta que eu te faço antes de orarmos é: você já está seguro eternamente? Você já creu em Jesus de forma que hoje você pode fechar os seus olhos em paz e voltar para Deus? Se isso não é verdade na sua vida ainda, hoje é o dia. Arrependa-se e creia em Jesus. Vamos orar? Senhor, graças te damos por este livro da Tua Palavra que estudamos. Livro, Senhor Deus, maravilhoso, com lições importantes e preciosas. Senhor Jesus, nunca nos deixe e nunca faça com que nós deixamos de ouvir a Tua voz. Nunca permita, Senhor, que nós venhamos a virar as nossas costas para a Tua voz, para a Tua palavra. Não, Senhor Deus, mas que sejamos um povo que ouve a Tua voz. Seja naquelas coisas boas, Senhor Deus, de bênção que nós amamos, mas seja também no momento onde o Senhor disser que vai nos castigar por causa dos nossos pecados. Que em ambos os momentos, como Tua igreja, estejamos atentos à Tua voz, para que não caiamos no mesmo pecado que os nossos irmãos caíram no passado.
Senhor Deus, lembra-nos sempre que, embora sendo afligidos aqui pelos nossos inimigos espirituais, mesmo sendo perseguidos aqui por homens ímpios e pagãos que não amam ao Senhor, o Teu Evangelho e a Tua causa, que não amam o Teu Filho Jesus, não nos deixe perder a esperança de que um dia o Senhor vai puni-los completamente, de que um dia o Senhor vai vindicar todo o mal que foi feito à noiva do Senhor Jesus. Nunca nos deixe, Senhor Deus, perder de vista que, embora os ímpios prosperem aqui, embora, Senhor Deus, nós venhamos a perder algumas derrotas para os nossos inimigos, nunca nos deixe de esquecer que, embora sofrendo aqui, haverá um dia onde o Senhor trará júbilo ao nosso coração, quando vimos os nossos inimigos sendo esmagados pela força da Tua ira. Senhor Deus, faça-nos sempre lembrarmos da esperança que temos em Jesus, principalmente nos dias maus. Faça-nos lembrar que o Senhor já resolveu os maiores problemas da nossa vida naquela cruz, e os que nós passamos hoje são pequenas coisas diante do Teu eterno e sublime poder. Por isso, Senhor Deus, que nas nossas noites escuras, que a esperança que temos em Cristo brote em nosso coração, renove o nosso coração nos lembrando que sempre estaremos com Ele eternamente. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. 6 horas, o nosso culto solene. O pastor Júnior estará com os irmãos.